parte da nossa vida. E dentro da Bíblia também a gente vê histórias que tem pessoas que também teve medo, não é? Então, a gente vai ver, observar a respeito do medo positivo. Eu queria que vocês me dessem um exemplo de um medo positivo. Vamos lá. Um medo que nos protege de algum mal. Por exemplo, eu tenho medo, se eu tivesse um carro, de sair por aí dirigindo em alta velocidade. Eu teria medo de sofrer um acidente, provocar a morte de alguém que estivesse comigo, então de alguém fora, ou mesmo a minha. É o medo? Esse medo iria me proteger de um positivo. mal. Exatamente. Então, como o Sara falou a respeito da alta velocidade, tem muita gente que tem um medo, mas mesmo assim, né, dá continuidade àquilo que está acontecendo. Gosta da adrenalina. Isso. Então, o medo positivo é esse, é aquele medo que te freia a fazer coisas ruins, coisas erradas. Na vida entre os jovens, um jovem normalmente ele nunca gosta de ser desafiado. É ou não é? A gente tem um exemplo aí nesse jogo aí da Baleia Azul, né? Por que pega os jovens? Porque o jovem gosta de ser desafiado. E quando ele recebe desafios, ele vai até o fim. Então, quando uma pessoa diz assim ao jovem, eu duvido você fazer, pronto, o bicho pegou. Porque ele vai tentar fazer até o fim. Então, o medo, ele é muito bom, principalmente para o jovem. Por quê? Porque ele contém as atitudes, às vezes, erradas que os jovens têm. É ou não é? Por exemplo, eu me lembro na minha adolescência que eu tinha muito medo de engravidar alguma mulher. Só que meus colegas que a gente andava junto estavam nem tchuiu. Aí eu pergunto a vocês hoje, jovens hoje, tem medo de ter relação sexual e depois engravidar com alguém? Não, está nem tchuiu. De engravidar, de ter doenças sexualmente transmissíveis. E quando o jovem ele tem esse medo, eu pergunto a você, ele pratica coisas erradas? Não, porque ele vê primeiro a reação dele, ele vê o resultado final da sua ação. Então o medo positivo ele te ajuda muito a fazer coisas boas para não fazer coisas ruins. E também tem o medo que faz você não conseguir avançar nas suas ações. É o medo negativo. Eu me lembro de uma moça quando a gente estava lá no departamento, da gente estava lá, meu amigo, ela estava tão nervosa que ela não conseguia parar em pé. Tremia tanto que ela teve que sentar, o instrutor viu a necessidade dela e disse, você já acabou que não tem jeito. E não tinha como mudar porque já estava adaptado já. Então tem medo que faz a gente travar, tem medo que faz com que a gente não continue. É ou não é? A gente viu o exemplo aqui do nosso irmão. Pergunto a você, quando o patrão dele chamou ele ali na frente e perguntou a ele a respeito do sábado, a respeito de se ele continuaria ou não guardando o sábado, ele teve medo sim ou não? Sim. Qual a consequência disso? Ele teve medo positivo. Se ele tivesse tido medo negativo, ele tinha pensado, eu vou morrer de fome, fazia agora há pouco, e aí qual é o resultado final disso? Então nós temos o medo positivo e o medo negativo. Dentro do contexto bíblico, a gente vai para a segunda Crônicas, capítulo 20, e nós vamos observar uma história de um homem que era consagrado a Deus, mas ele teve medo. Segundo Crônicas, capítulo 20. E eu quero pedir a vocês que ao estudar esse tema, vocês procurem colocar em prática isso que a gente vai estudar hoje. Porque isso vai ser necessário em sua vida em qualquer momento da sua vida. Segundo Crônicas, capítulo 20. Quem achou diz amém. Amém. Vamos lá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua casa de oração, te buscando em espírito e em verdade. E, Senhor Deus, essa manhã nós queremos ouvir tua voz mais uma vez. Então, Senhor Deus, com a tua palavra aberta, vem nos instruir e ilumina nossa mente, para que tudo venha de mal seja banido em nossa mente. Que somente o Espírito Santo e a tua palavra venha de encontro com a nossa mente e que nós possamos estar abertos à salvação que vem através da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Segundo Crônicas, capítulo 20, fala sobre a história de Josafá, um rei escolhido por Deus para ser líder do seu povo.
E aí no versículo 1, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar, e que é em Gedi. Segura um pouquinho, daqui a pouco a gente chega no versículo 3. Não lê não, sabe? Não lê, não segura, né? A gente chega no versículo 3. A questão é a seguinte: Josafá, nada mais nada menos que rei do povo de Israel. E ele soube que vinha uma grande multidão a encontrar ele e o seu povo. Pergunto eu a você: quando você está num momento ali de muita dificuldade, você, digamos aí, tem um inimigo à sua frente, e você observa que o inimigo é muito mais forte que você treme na base, sim ou não? Sim. Treme na base. Porque você vê que aquele inimigo é muito mais forte que você. No versículo 3, agora a gente vai ver. Então Josafá teve medo. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Coitado de Josafá. Ele olhou para toda a nação do povo de Judá, olhou para dentro de si, olhou para os seus inimigos e disse: estamos ferrados. Ontem eu, sem querer mexendo nas minhas coisas lá, achei um DVD de Rambo. Quem aqui não assistiu o DVD de Rambo alguma vez na vida, né? E aí quando eu peguei, eu disse: rapaz, deixa eu me lembrar da minha época, da minha adolescência. Que aí eu gostava demais de assistir os filmes de Rambo na sessão da tarde, né? Eu achei um DVD. Um DVD que eu tenho em casa. E tinha DVD na tua adolescência, né? Não, é porque eu acabei comprando. Tu achasse em VHS. Não, foi um DVD que estava guardado nas minhas coisas, mas não é da época de lá, né? Ainda bem, não é da época. Mas estava lá guardadinho, de repente eu peguei nas minhas coisas e achei DVD de Rambo. E aí começa, né? Que lógico que aquilo ali, né? Crianças não façam aquilo em casa, porque o cara é top, meu irmão. Ele tem um exército na frente dele, atirando no meio dele, ele abre os peitos assim, não tem medo não, e parte para frente e não bate uma bala dele. É ou não? A gente sabe que isso aí não é nada real, né? Mas eu tenho certeza que o nosso irmão aqui, Josafá, não pensou assim que nem Rambo. Pensou? Não. Eu vou pegar uma arma e vou abrir com os peitos abertos e não dá, né? Então, com certeza, ele não fez igual a Rambo, não. Ele teve medo diante o seu desafio diante do seu inimigo. E eu quero perguntar aqui a você: qual é o medo que está atrapalhando sua vida espiritual entre você e Deus? Será que esse medo é de, por exemplo, testemunhar do amor de Deus às outras pessoas? Tipo, como foi testemunhar daqui a respeito da guarda do sábado? Infelizmente, tem algumas pessoas que não conseguem ter a fé na qual faz com que a pessoa cresça na vida espiritual a respeito de testemunhar e guardar o sábado. É ou não é verdade? Nós temos também pessoas que têm medo de pregar o Evangelho. Têm medo de fazer a obra de Deus. E por esse medo se retrai e não consegue praticar aquilo que deveria fazer. Ou melhor dizendo, você tem o seu dom, mas você não pratica o dom porque tem medo de errar, tem medo de fazer alguma coisa errada. Eu pergunto a você: quantos de nós que aprendeu, que nasceu já aprendendo as coisas? Tem alguém aqui? A gente só sabe chorar, né? Só. Tem alguém aqui que aprendeu, já nasceu aprendido e já foi fazendo? Não. Todos nós que estamos aqui temos a liberdade de fazer e aprender com nossos erros e acertos. Dentro desse conceito medo. Porque o medo ele é bom e o medo também é ruim. Basta a gente olhar na visão e no ângulo certo, correto, no qual a gente deve definir a nossa atitude perante o medo que você tem. Para o bem ou para o mal. Mas qual a atitude correta quando você tem medo?
diante de um inimigo, diante de uma dificuldade, diante de um sonho, diante de um planejamento que você tem. Talvez você aqui tenha orado a Deus por um sonho que você tem, por um projeto. E passa-se o tempo e você acaba tendo medo do resultado de Deus. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Sim. Acontece. Não é? De repente você fica com medo do resultado que Deus quer dar a você, porque às vezes o que você quer não é aquilo que Deus quer. É ou não é verdade? E a gente fica aí um tanto quanto com medo. Tem uma palavra que eu costumo falar nas minhas orações, e que se vocês não têm essa prática, vocês procurem ter. Que seja feita a vontade De Deus. de Deus. Jesus orou assim, sim ou não? Sim. Sim. Aí eu entro naquela questão medo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo estava ali no monte Getsemane orando, ele disse: se for possível, passa de mim este cálice, essa tormenta, essa dificuldade. Mas se não for possível, faça-se a tua Vontade. E essa questão, faça-se a tua vontade, gera muito medo no nosso meio cristão. Sim ou não? Sim. Estava conversando com meu cunhado, que eu já trouxe ele aqui, e ele disse: eu tenho medo às vezes da resposta de Deus, porque a resposta de Deus normalmente nunca vai ser a minha vontade. E Sara aqui falou sobre Pedro, né? Depois da conversão de Pedro, do tipo de vida espiritual que Pedro estava tendo. A gente vai lá para Atos, se não me engano, capítulo 3, e quando Pedro passou a sombra dele por uma pessoa. Que tipo de espiritualidade teve Pedro? E como o Caio falou, a nossa vida, ela não é transformada de um ponto ao outro rapidamente, é? Não é gradativa. A vida espiritual nossa é gradativa, ela vai ser transformada. Agora tem que ser transformada com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com o nosso convívio com Jesus Cristo e com a igreja. Então, irmãos, ter medo é natural. Agora, como decidir, como fazer as coisas e como reagir da maneira certa dentro do medo? A Bíblia vai nos explicar agora qual foi a decisão correta que o rei Josafá teve diante do seu medo. Versículo 4. Judá, depois da ordem dele, né, se congregou para pedir socorro a quem? Ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste-o fora, os moradores dessa terra, que diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste por fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Amém. Então, qual é a maneira correta de você agir diante do seu medo, quer seja positivo, quer seja negativo? O que é, meu irmão? A oração. O buscar a Deus, o afligir a alma a Deus, o clamar a Deus. Isso faz com que eu e você, a gente possa tomar a decisão correta diante do nosso medo, das nossas dificuldades cotidianamente. E eu volto a fazer a mesma pergunta: qual é o medo que você tem hoje, que você não consegue andar para frente por conta desse medo? Que medo é esse? No versículo 12, ele continua a oração: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há o que, meu irmão? Força. Força para resistirmos.
Aí você, ao invés de colocar essa grande multidão, você coloca o seu problema, a sua dificuldade. Você pode orar e dizer assim: Senhor Deus, porque em mim não há força para resistir esse problema X que vem contra mim e não sei o que fazer, porque os meus olhos estão postos aonde? Em ti. Eu não sei, eu não posso, eu não consigo, mas tu podes. Amém? Amém. Deus pode. Então foi o que Josafá, consagrado a Deus, fez. Existe um conceito que eu tenho na minha vida, que é o seguinte: existe coisa na sua vida que só você pode fazer. Deus não vai fazer por você. Você sabe o que é, sim ou não? Sim. Sabe ou não sabe? Você sabe o que você tem que fazer. E Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer. Quem vai ter que fazer é você. Agora, existem coisas que estão na nossa vida que só quem pode fazer é Deus. Então, às vezes a gente fica querendo dar uma ajudinha a Deus. É ou não é verdade? Acho que foi, não lembro, quarta-feira, domingo estava no Monte Sinai e o irmão pregou sobre Jacó. E ali, Jacó não, Abraão, que ele quis, a esposa dele quis dar uma ajudinha a Deus porque ela era estéril. E ela disse: eu vou, liberar a minha concubina para o meu esposo coabitar com ela e ter um filho. Então, no caso, o filho não era dela, mas sim do marido com a serva. E a pergunta que eu faço é: será que Deus não pode curar uma mulher que é estéril? Sim ou não? Sim. Deus pode curar qualquer coisa. Até a gente observa que depois a gente vê que, se não me engano, Sara, que era estéril. Sara, que era estéril, veio a ter filhos. Então, não, né? Não, ela era a sabiedade, que era estéril era Ana. Ela não pôde ter filhos, mas depois Deus foi e abençoou, enfim, no contexto geral. Às vezes a gente... Ela já tinha 99 anos na época. Isso. Então, às vezes a gente fica querendo ajudar Deus. Então, aquilo que é para você fazer, meu irmão, faça. Agora, aquilo que é para Deus fazer, deixe Deus fazer, que Ele vai fazer. Outro dia eu estava lá no meu trabalho e chegou um irmão da igreja. 10 horas da manhã. E preocupado. E a gente começou a conversar e eu estava cheio de atividade para fazer, mas eu tive que parar para ouvir ele, porque ele estava precisando de ouvir, conversar comigo e ouvir o que ele queria dizer. Ele veio dizer que prega para muita gente, só que ele está esquecendo para pregar para ele mesmo. Você já passou isso na sua vida? Sim ou não? Você prega para todo mundo. Mas na hora que aparenta o problema, ou aparece o problema, você esquece de pregar para você mesmo. E ele estava com dificuldade a respeito de trabalho, porque ele é pedreiro e não estava conseguindo trabalho. Aí eu perguntei a ele: tá, quanto tempo de vida que o senhor tem hoje? Ele disse: 50 e poucos. Eu disse: então, durante esses 50 e poucos anos da sua vida cristã, o Senhor Deus deixou o senhor passar fome alguma vez? E ele disse: não. Então, por que tem medo? Por que tem medo diante dessa dificuldade? Ele disse: verdade, eu preciso pregar para mim. Então, irmão, se tem momento na sua vida que Deus diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momento que você precisa fazer. Agora tem momento que você precisa Deus deixar. Você precisa deixar Deus agir. Então foi o que Josafá tinha que fazer naquele momento. Ele poderia muito bem pegar o seu exército, abrir as portas do reino, sair com o seu exército e lutar contra aquela grande multidão. Sim ou não? Sim. Poderia. Um homem de Deus, um homem ungido por Deus, consagrado a Deus, e ele pensa, talvez ele poderia ter pensado: não, Deus está comigo, eu posso avançar nisso. Mas qual foi a atitude de Josafá, pelo que a gente vê? No versículo 15, ele disse de quem era a peleja. Versículo 15 diz o seguinte: e disse: dai ouvidos, todo ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos disse o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é
Mas é de quem? De Deus. Aí sim, o problema não é nosso. O problema é de Deus. Esse problema não é teu, esse problema é de Deus. Eu e Norberto, a gente está trabalhando com um casal que está com uma grande dificuldade. Esse casal tem um filho de quantos meses? 10 meses, esse casal. E esse casal, eles estão a ponto de se separar. Sabe qual é o motivo? O filho, de 10 meses. A mãe se apegou tanto ao filho. Muito obrigado pela sua telepatia comigo. A mãe se apegou tanto ao filho que ela esqueceu do marido. O marido, pela sua posição, tentou ajudar sua esposa no que ele podia fazer, só que infelizmente ela acabou atrapalhando a questão do casamento e eles estão a ponto de se separar por conta do filho de 10 meses de vida. E a gente foi conversar com eles, meu amigo, é um risca-faca tão grande que se a gente realmente entrar nesse negócio, a gente sai ferido, eu não sai, porque a briga é grande. Cada um está no seu direito, cada um está com a espada na mão armada um para o outro. E a gente, uma coisa primordial na qual a gente veio fazer foi orar. A gente está orando por eles dois para que Deus haja ali de alguma forma no meio deles dois e a gente consiga de alguma forma trabalhar para que Deus possa agir. Nessa questão deles dois, existe 2 parâmetros. Primeiro, a ação deles dois. Precisa ter a ação deles dois nessa questão, sim ou não? Sim. Tem que ter. E também a ação de Deus. E essa semana, aí a gente conversou, e aí eu fiz o convite para o estudo bíblico. E aí ela aceitou de bate-pronto. Só que ele ficou de cara amarrado. E aí, normalmente disse, e agora? Eu disse, vamos orar. E a gente continuou orando. Quando foi ontem, aí eu fui, levei os 2 estudos bíblicos, sem perguntar nada, e disse assim, está aqui os 2 estudos bíblicos. Ele foi e perguntou, quando é que a gente começa? Amém. Aí eu disse, quando você quiser. Ele disse, então vamos fazer agora. Amém. Então, meus irmãos, existem coisas que eu tenho que fazer e existem coisas que só Deus pode fazer. Quebrantar corações, conversão de pessoas, milagres que você não consegue observar, mas Deus faz como esse que a gente viu aqui. Coisas que você tem que fazer, você vai fazer. Coisas que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Então, a questão de Josafá. Tinha aqui coisa que ele podia fazer, sim ou não? Qual a atitude de Josafá perante esse inimigo ou perante essa dificuldade que ele tinha? Qual a atitude dele? Foi a oração e prolongar o jejum. Exatamente. A parte que ele poderia fazer, ele fez. Comunhão entre ele, Deus e contra a nação, e a nação e Deus. Foi o que ele teve que fazer. Então, aquilo que é do seu partido para você fazer, você faz. Foi o que ele fez. Juntou o seu povo, orou e disse, Senhor Deus, a peleja não é minha, mas a peleja é tua. Então, faz a tua obra. Versículo 18. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra. O nome disso se chama humilhação. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Isso aqui eu fico arrepiado, meu irmão. Sabe por quê? Tá aquela tribulação, aquela dificuldade, aquele desafio que está acontecendo na tua vida, que eu não sei o que é, mas você sabe, Deus sabe. E ao invés de você estar reclamando da sua dificuldade, blasfemando contra Deus, o que é que o povo de Israel faz, o que é que Josafá faz? Adora ao seu Deus. Diante daquela dificuldade, diante daquele problema. Ele adora, simplesmente isso. E o versículo 20, ele fecha a oração dele de uma forma impressionante. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou seja, saíram do ambiente onde eles estavam, saíram da caminha quente, do seu conforto e foram para o deserto. E saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá,
e vós moradores de Jerusalém, crede em quem? No Senhor vosso Deus. E estareis? Crede nos seus profetas? E prosperareis. Tem uma coisa que me emociona muito aqui nesse versículo 22. Josafá tomou uma atitude da qual eu e vocês precisam tomar diante da dificuldade. Josafá ele começou a cantar a vitória antes do exército vir. No versículo 22. Diz o seguinte: tendo eles começado a o que, meus irmãos? A cantar. E o que? Dar louvores. Ao Senhor. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram o quê? Corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. O que eu quero dizer aqui a vocês essa manhã: comece a cantar louvores pela bênção que o Senhor ainda não te deu. Amém. Comece a entoar louvores por aquilo que você ainda não recebeu. Ao invés de estar reclamando, pedindo a Deus: Senhor Deus, eu quero aquela bênção, eu quero aquela bênção, eu quero aquela bênção. Troque isso e diz: Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que eu vou receber das tuas mãos. E isso é fé, na certeza das coisas que não se veem. Foi o que Josafá viveu. Uma coisa chamada fé. Agradecer a Deus por aquilo que ainda não tinha visto. Ele viu o seu povo pequeno, fraco, e viu aquela grande multidão de exércitos, homens de guerra, armados, para vir destruir e destruir. Meus irmãos, Deus quer transformar o seu vale de maldição em vale de bênção. Se durante esse momento que você está vivendo hoje, você está vivendo num vale de maldição, num vale de destruição, num vale de dificuldade, Deus quer transformar isso num vale de bênção. Versículo 26, para a gente finalizar. Ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale até o dia de hoje. Amém? Amém. Deus quer transformar o teu vale. Agora, para esse vale se transformar, você precisa tomar a atitude correta. E a atitude correta é oração e fé. Isso é a base que move o coração de Deus. Isso resolve o seu problema. Isso dá caminho para a sua vida que está um pouco saindo dos trilhos. Isso dá luz a esse mundo de trevas no qual a gente está vivendo. Fé e oração foi o que fez Josafá, mesmo tendo medo, tomando a decisão correta diante do seu medo. E eu pergunto a você hoje: você tem medo? Qual o seu medo? Diante do seu medo, qual é a sua atitude? Espero que a sua atitude seja igual a que Josafá teve. Amém. Assim como Michael fez. Assim como muitos de nós fazemos. Mas não é necessário fazer apenas uma ou duas vezes, mas todo o tempo. Eu queria saber se o trio pode cantar de novo aqui, tá? Calma. Manda na música. Calmo, sereno e tranquilo. Dá para cantar? Sim. Essa música ela é perfeita para ser mensagem de hoje. É ou não é? Diante da dificuldade, diante dos medos que a gente tem, a gente precisa estar de que forma? Calmo, sereno e tranquilo. Acreditando em quem? Só em Jesus Cristo. Só Ele que nos traz a calma, a serenidade, a tranquilidade e a paz que excedem todo entendimento.